consigo simplesmente vilanizar o Barão Zemo, ou a Karli, ou o próprio John Walker. Porque eles não são vilões muito simples. Eles não são vilões tão genéricos assim. Eles são bem complexos. E seria muito fácil para Marvel fazer qualquer um deles serem vilões genéricos e coisas do gênero. Fazer a Karli e os Apátridas serem extremistas e é isso. Fazer o John Walker ser um cara meio reacionário e ficar por isso mesmo, sem muito desenvolvimento. Ou fazer o próprio Barão Zemo ser um cara que simplesmente odeia super-heróis e fica por isso mesmo e não tem muito desenvolvimento de trama. Mas a Marvel faz justamente o oposto disso. Ela dá profundidade a esses antagonistas, a esses caras que são lados diferentes, não vou nem, eu acho que da mesma moeda, mas moeda só tem dois lados, né? Mas eles são lados diferentes de uma mesma situação. Eles estão lidando com um mundo pós-super-heróis, com um mundo que precisa de símbolos e com um mundo que, no caso da Karli, que abandonou eles, abandonou o grupo ao qual eles pertenciam. O penúltimo episódio de Falcão e Soldado Invernal ajuda a fechar um pouco essas tramas. É claro que no último episódio a gente vai ter todas essas tramas paralelas encerradas de vez, mas o penúltimo já serviu para fechar algumas pontas. A gente começa logo de cara com o confronto do Falcão e do Soldado Invernal com o Capitão América, entre aspas, né? Com o John Walker. Após matar um dos apátridas em praça pública, ele foge, obviamente, e o Falcão e o Soldado Invernal voltam lá pra ele. Eles até tentam ajudar, eles tentam dialogar com ele. Eles falam, cara, ó, você fez merda em público, então é melhor você devolver o escudo, você se entregar. E aí o cara meio que fica transtornado. O cara tá realmente transtornado, dá pra ver isso na cena. É isso que eu falo do desenvolvimento. Ele não é simplesmente um cara que queria sair matando todo mundo. Ele tem os métodos dele, mas ele foi bem desenvolvido ao longo de toda a série. A gente sabe um pouco do histórico dele no exército, e a gente sabe que ele e outros soldados na guerra também foram sujeitados a situações que eles obviamente não queriam, mas obrigados a fazer coisas horríveis também, e isso acaba fazendo parte da mentalidade dele, fazendo parte do que ele, da forma como ele age como símbolo da nação e tudo mais, já que ele foi coroado por essas ações militares e tudo mais. A luta entre os três é bem rápida, ela é bem interessante. Eu já falei que eu adoro as manobras que o Falcão dá com as asas que ele tem. Eles fazem isso ser bem funcional, faz as asas serem ofensivas também, ele dando golpes com as asas e com o próprio motor da asa que ele tem. Mas a luta é bem rápida, eles concluem isso bem rápido, a gente já corta pro John Walker sendo destituído do cargo de Capitão América, não sendo mais um agente do governo, não sendo mais representante dos Estados Unidos devido a esse vexame público, né? Não digo nem porque o governo é bonzinho não, mas é porque ele é um agente americano que matou um estrangeiro em outro país diante de toda uma multidão, matou o cara brutalmente. Então o governo simplesmente não pode lidar com isso e destituir ele do cargo. E ainda quer o escudo do Capitão América de quebra, mas esse escudo não tá com ele, tá com o Falcão. O Falcão que vai se encontrar de novo com o Isaiah Bradley. A gente estava esperando o momento que ele ia de novo se encontrar com esse personagem, que é o personagem mais complexo, talvez, dessa série do Falcão e Soldado Invernal, que foi o único homem negro que sobreviveu aos experimentos que o governo fez ali com o soro do super soldado. Nesse episódio ele explica um pouco mais pro Falcão a história dele, fala que ele e outros soldados sofreram experimentos sem saber que eram versões do soro do super soldado. Ele foi o único que sobreviveu, ficou preso 30 anos sofrendo experimentos para eles saberem o que de fato tinha acontecido com ele, por que o soro funcionou nele, até que um dia uma enfermeira sentiu pena dele e declarou ele morto para ele poder fugir dali e viver uma vida isolado sem ninguém saber que ele existia. Essa é a parte mais tensa desse episódio, que é quando o Sam tenta entender aquilo, né? Tipo assim, como aquilo aconteceu e ninguém ficou sabendo. E o próprio Isaiah Bradley fala pro Sam, né? Ele fala que, cara, todo homem negro entende. Todo homem negro entende o racismo que tem. Só que o Sam Wilson fala, cara, você tinha o soro do super soldado, você podia ser o próximo Capitão América. Nessa hora o Isaiah Bradley quase ri da cara dele. Ele deixa bem claro, ele fala, cara, o governo nunca ia permitir que um homem negro fosse o Capitão América. Naquele momento a sociedade estava esperando a próxima esperança branca que surgir. Ele fala isso, né? Branco, louro, olhos azuis. Ele debocha um pouco do pensamento que o Sam tem de que um homem negro poderia ser o Capitão América. Poderia representar os interesses do governo, que é um governo historicamente extremamente racista.
O Isaiah Bradley fecha essa conversa falando que o governo nunca escolheria um homem negro para ser o Capitão América e mesmo que eles fizessem, nenhum homem negro que se respeite aceitaria ser. Um homem negro que se respeita não escolheria representar um governo tão opressor assim. O Sam sai com sua visão de mundo completamente transtornada, ele sem entender aquela situação bem pesada que o Isaiah passou. A partir da metade desse episódio, a gente tem uma pausa nessa trama toda, porque a Karli fugiu, o Barão Zemo tinha fugido também, o John Walker já tinha sido derrotado, e a gente ficou num espaço de tempo que o Falcão e o Soldado Invernal não tinha muito o que fazer, né? Em questão de missão, em questão de agir como super-herói. Então eles vão pra casa da irmã do Sam e consertam o barco deles, né? Então a gente tem uns 10 a 15 minutos eles reunindo a comunidade para consertar o barco da família, o que era o legado da família Wilson. A gente consegue ver cenas bem bacanas entre o Sam e o Bucky, da amizade deles ali, eles conversando sobre as missões, sobre o que eles passaram. A gente consegue ver o Bucky flertando com a irmã do Sam também, que ele fica bolado. Ah, eu esqueci de falar que o Bucky entrega o Zemo para as Dora Milaje. E ainda pede um favorzinho para elas, né, que é aquela caixa que provavelmente tem o uniforme novo do Sam Wilson. Na série inteira a gente vê que os dois são bem amigos, eles têm todas as provocações, têm os desentendimentos, mas é aquele tipo de série buddy cop, né? Que é essa parceria entre duas pessoas que são diferentes, mas que têm objetivos em comum e tudo mais. E a gente vê uma cena também deles treinando com o escudo do Capitão América numa área verde, assim, não dá pra saber onde é que é, mas eles estão jogando o escudo, brincando de frisbee com o escudo do Capitão América, conversando sobre... O Sam fala sobre a conversa que ele teve com o Isaiah Bradley, eles falam sobre o legado do Steve Rogers, do amigo dele, eles falam sobre a questão dos apátridas, e depois disso a gente vê que o Sam ainda quer empunhar o escudo do Capitão América. Mesmo depois da conversa que ele teve com o Isaiah Bradley, ele percebe que talvez se ele quiser ressignificar alguma coisa, se ele quiser representar alguma coisa, ele vai usar o escudo para isso. Então ele treina bastante, ele não tem o soro do super soldado, ele tem as melhores características do Steve antes de tomar o soro, né? Que é justamente a empatia, que é a habilidade dele tentar entender o outro lado, a gente viu isso nos outros episódios, ele tentando conversar com a Karli. Ele é um cara que trabalhava com isso, né? No próprio UCM, no MCU, ele trabalhava cuidando de pessoas que tinham sofrido traumas, então essa é uma habilidade dele. E mesmo sem o soro do super soldado, mas com muita habilidade, que a gente vê ele treinando, ele correndo, ele lançando escudo, em combate o cara é bom, ele só não tem o soro do super soldado, que eu acho interessante. Por mim ele nem teria o soro também, eu acho que não precisa ter o soro do super soldado não. O que a gente vê da Karli e dos apátridas nesse episódio é que eles estão tramando um último ataque. A Karli ficou cada vez mais violenta, ela está se tornando mais violenta, usando métodos mais violentos, para atingir seus objetivos, e ela vai fazer um ataque ali ao Congresso, onde eles estão fazendo a votação que vai expulsar os refugiados do Blip, né? Que é justamente os apátridas, eles tentam defender o mundo como era na época que houve o estalo de dedo do Thanos e metade da população sumiu, fazendo com que o mundo se unisse de novo. Agora que tudo voltou ao normal, eles estão expulsando esses refugiados que estão ficando sem casa, estão ficando sem alimento, estão ficando sem lugar no mundo, literalmente. Então eles tentam preservar isso. Essa votação, se for concluída da forma como eles estão querendo, eles vão acabar expulsando essas pessoas que vão ficar sem casa, e os apátridas estão tentando evitar que isso aconteça. O ataque a esse congresso começa logo no fim do episódio, eles apagam as luzes, começam a tomar o local, e aí corta pro Sam abrindo a caixa, onde, como eu já falei, provavelmente tem um novo uniforme dele cedido pelos wakandanos. Uniforme aí de vibrânio, provavelmente, que o pessoal ali tem vibrânio até na panela de pressão da cozinha, né? Porque tudo em Wakanda é feito de vibrânio. Então eu duvido que o uniforme do Falcão não seja de vibrânio também. E sim, é o uniforme do Falcão, não tem nem o que falar, gente. Não tem nem mistério. É o uniforme do Falcão. Ou talvez o uniforme do Capitão América, né? Se ele assumir o posto de Capitão América, eu vou querer um filme. Capitão América 4 com Falcão... com Sam Wilson no posto, imagina? Vai ser bacana. E essa é a minha análise completa de Falcão e Soldado Invernal, o penúltimo episódio. No último episódio eu vou fazer a análise completa do episódio e da série inteira, então não deixa de se inscrever porque eu vou fazer análises de todas as séries da Marvel. Ela tá lançando episódios semanais com todas as séries dela e eu acho isso bem bacana, trazer vídeos semanais sobre esses conteúdos para vocês. Então eu conto com a sua inscrição, eu conto com o seu comentário dizendo o que você achou do vídeo e do episódio também. Eu agradeço por você ter assistido até aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.